Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje dia 22 de janeiro de 2022. E janeiro vai chegando ao fim com a luz do trem anunciando que muitos serão atropelados pela locomotiva eleitoral. O mês de janeiro nos desafia a pensar nas batalhas políticas que fazem do Brasil um país cheio de caciques e com pouquíssimos líderes de qualidade. A disputa desse ano vai indicar a preferência nacional para as políticas públicas que estão postas e pode ratificar ou modificar os nomes que quase sempre se colocam à disposição para mudanças, que na verdade dificilmente acontecem. Será um ano desafiador e limitado pela legislação eleitoral que restringe a maneira pela qual os candidatos devam divulgar suas pretensões. Na verdade, não é culpa da Justiça Eleitoral tais limites, mas sim da legislação que define que o tempo de exposição do candidato seja curto, breve, talvez pelo pouco que muitos tenham a dizer. Os partidos políticos se posicionam acima do eleitor, acima da sociedade. São máfias que têm acesso exclusivo aos seus integrantes, que jamais ficam a ver navios, eleitos ou não. Ademais, o exíguo tempo para conhecer os projetos políticos e seus performáticos candidatos foi pensado, talvez, para evitar que os conheçamos totalmente. Assim, eles utilizarão os espaços da propaganda eleitoral, falando mal dos outros concorrentes e mostrando, caso estejam no poder, suas obras e realizações. É sempre assim. E o fundo eleitoral já é o prêmio para os partidos e seus caciques. Quase 6 bilhões de reais fazem valer a pena deixar de trabalhar na vida privada para usufruir dessa verba que será loteada entre os mais poderosos dirigentes partidários do país. E quem quiser saber os nomes vai perceber que são os mesmos, que eles não têm ideologia, não defendem ninguém, estão sempre na crista da onda. Vem governo e passa governo, intocáveis, inabaláveis. Muito bem, mas o país chora a morte da maravilhosa Elza Soares, a voz do milênio que se cala definitivamente aos 91 anos, vítima da consequência de viver. Uma vida difícil, cheia de amarguras e alegrias, Elza Soares marcou um estilo eclético e cheio de bossa. Elza parte com a missão cumprida. No programa de hoje eu selecionei 2 entrevistas marcantes. A primeira com o goleiro e agora técnico de goleiros Aranha, que vai contar sua experiência como autor. Ele lançou no ano passado o livro Brasil Tumbeiro, uma visão contemporânea da escravização praticada no período colonial. E também vamos conversar com o advogado Sérgio Grama Lima, que vai nos ajudar a entender as mudanças tributárias do país, uma missão quase impossível para o homem comum. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Matrícula com 80% de desconto? Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022? Sim, o Grupo Unieduca tem. E tem muito mais. Aulas práticas desde o primeiro dia, ensino voltado ao mercado de trabalho, infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifage em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra. Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca, aqui o seu futuro é na prática.
região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Vamos conversar agora no Pan News Cidades com Mário Aranha, ex-goleiro. Aranha defendeu o pênalti cobrado pelo coronavírus, enfrentou a Covid, graças a Deus continua entre nós e descobriu na literatura o caminho para continuar a luta contra o racismo. Mário Aranha lança o livro Brasil Tumbeiro. Como vai, Aranha? Tudo bem? Tudo jóia. Agora, graças a Deus, tudo bem. Conta um pouquinho para os seus fãs o desafio que o coronavírus impôs. Então, aqui em casa a gente sempre teve muito preocupado com isso aí, sempre muita consciência, assim, né? E a gente evitava sair ao máximo de casa, porque a gente tem uma condição de poder ficar mais em casa, né? E a gente não se arriscava tanto e eu acabei pegando em casa mesmo. Como é que você pegou em casa? Porque às vezes tem que sair para ir no mercado, alguém vai no mercado, né? Vai em algum lugar assim, raramente acontece, mas numa dessas aí, eu que não saí, acabei sendo porque em casa não foi só eu, né? Foi a esposa, foi filho também. E aí o meu caso foi o mais grave, né? É surpreendente como esse vírus é capaz de atacar organismos fortes. Afinal de contas, você é um atleta ainda, não é, meu caro Mário Aranha? É uma doença que veio aí para testar muita coisa, porque você vê muita gente milionária aí, com muito dinheiro morrendo, não tem o que fazer. É pobre morrendo, é alto, é baixo, é gordo, é magro, é atleta, é não atleta. Então, muita coisa ainda não se sabe bem dessa doença, né? Mas o que a gente sabe, felizmente, é que tem a vacina e a vacina, pelo menos, controla esses casos que chegam a óbito, né? Esse é o pior caso, né? É verdade. Mas... Você já estava vacinado, não? Não. Ninguém aqui em casa, só minha sogra, né? E ela... Eu tava com muita dor, sim. Ela foi contaminada, não? Não. Ela tinha tomado a vacina, então ficou tranquila, assim, né? Que bom. E eu tava com muita dor de cabeça, dor nos olhos, mas não tava sentindo falta de ar. Daí eu falei, então vou tratar em casa, ficar em casa, daqui a pouco passa. E aí no terceiro dia eu não consegui dormir à noite, falta de ar, assim, tava me incomodando. Aí de manhã eu falei, de manhã eu vou pro hospital. Aí de manhãzinho eu fui, mas cheguei bem, dirigindo, conversando, tudo normal, andando. Fui lá, quando começou a fazer os testes lá, aí os testes já não tava legal. Aí pediu pra fazer uma tomografia e na tomografia já mostrou que o pulmão meu estava muito ruim, estava muito comprometido. É mais de 50% cada um, né? E aí já fui para internação. Você chegou a ser entubado? Eu estava bem, eu estava me sentindo bem. Os exames estavam mostrando que eu estava ruim, mas eu estava me sentindo bem, né? Assim. E aí eu dormi o primeiro dia lá. No outro dia, quando eu acordei de manhã, assim, eu já acordei muito mal. E aí os médicos já vieram e conversaram comigo. Falaram, a gente vai subir pra UTI, você vai entubar, cara, porque não tem jeito, senão acabou pra você. E aí eu peguei, subi, aí teve toda aquela preparação, subi, cheguei no quarto, tinha mais gente lá, assim, né, na situação. E eu sabia que eu tinha pesquisado, eu fico atento a essas coisas, eu sabia que mais de 80%, assim, das pessoas que entubam morrem, né? Então já comecei a ficar apavorado, porque eles tinham me falado dos exames, estavam ruins. Aí falou que ia entubar, eu falei, chegou o fim da linha pra mim, pelo jeito. E aí eu comecei a ficar tenso, apavorado, você começa a pensar mil coisas. Só que quando chegou na UTI, um dos médicos que estavam lá veio com a máscara, chama VNI. Aí ele veio com essa máscara de ventilação mecânica lá e falou, olha, quase ninguém dá conta de usar isso daqui. Mas eu acho que se você conseguir usar essa máscara, você tem uma chance maior. Talvez você nem precise entubar. Usar a máscara. É uma máscara que controla a sua respiração, só que essa máscara, você não respira na hora que você quer e nem no seu tempo. Tem que ser no tempo da máscara. Se você sair do tempo da máquina, você não consegue puxar oxigênio. Então as pessoas entram em pânico, não conseguem usar. Entendi. E eu usei durante a madrugada inteira
inteira. Eu até na hora que eu coloquei, eu fiquei em pânico, assim, não consegui respirar, tirei a máscara. Aí o médico falou assim, olha, se você não dá conta, já fala logo que a gente vai te entubar. Não podemos perder mais tempo. Eu falei, não, vou usar. Daí eu coloquei de volta e passei a madrugada inteira com ela. Aí descansei um pouco no outro de manhã, voltei a usar ela de novo. E aí essa máscara aí me ajudou muito. Foi ela que me salvou. Poxa na vida, verdade. que coisa boa. E aí, você teve efeitos aí colaterais? Perdeu o olfato, aquela coisa toda da Covid, não? Não. Eu perdi, assim, muita musculatura mesmo, assim, do ponto de... Eu ia tomar banho a primeira semana, assim, né? Que eu tava em casa. Eu ia tomar banho sozinho e me dava cãibra em todo lugar. Panturrilha, no braço, na barriga, em todo lugar me dava cãibra. E eu ficava muito cansado. Então, isso aí é mais fácil de recuperar, né? E do pulmão também eu consegui me recuperar bem, né? Tem fisioterapia e também tem uns exercícios que você faz. Quanto tempo, desde dos primeiros sintomas até hoje? Bom, uns 40 dias, acho. Porque eu tive que esperar 30 dias para poder tomar a vacina. Porque como eu fui para UTI e corria risco se eu pegasse novamente uma variante, não ia resistir. Então aí eu entrei nesse negócio de comorbidade, eu acho. Claro. Mário Aranha, que bom que você está aí conosco e lançando o livro Brasil Tumbeiro. Qual é o significado disso? Bom, é um livro, até então um livro escolar, né? Não é um livro comercial. Eu não tenho grandes pretensões com o livro. A intenção minha era mostrar a história do Brasil, recontar a história do Brasil com personagens negros, porque eles foram excluídos ao longo da história, foram apagados. Quer dizer, a população negra ficou sem exemplos, sem grandes exemplos, né? E depois caiu numa baixa estima, num pessimismo racial muito grande. Então o livro ele vem só contando os personagens negros que também fizeram parte da história do Brasil e que venceram na vida através do estudo, né? O Aranha, o que a história nos ensina. Você sempre foi uma pessoa voltada para a defesa da cidadania, né? Contra o racismo, ou aquele episódio no Sul, na Arena do Grêmio, Santos 2, Grêmio 0, onde marcante foi a discriminação, as ofensas que foram dirigidas a você naquela oportunidade. Foi aí que tudo começou? Não. Eu sempre fui, desde a minha adolescência, dos 14 anos, 13 anos, sempre fui ligado nessas questões, né? Até pela proximidade minha com o pessoal do rap. Então, o pessoal do rap lê muito, tem que saber o que tá falando. Então, eu sempre tive perto, próximo disso, né? Não teria como, de um dia para o outro, eu adquirir o conhecimento que eu tenho, falar da maneira que eu falo sobre o assunto. Então, a única diferença é que depois daquele jogo do Grêmio, as pessoas começaram a me perguntar sobre outras coisas que não fossem futebol. Antes só me perguntavam sobre futebol, não tinha espaço para falar sobre outras coisas. Para qual faixa etária o livro é dirigido, Aranha? A aprovação dele no MEC, na PNLD, é de infanto-juvenil. A classificação dele é infanto-juvenil. Porém, ele serve para todas as idades, porque é um livro que conta uma história que a maioria de nós, eu, você, os mais velhos, os mais novos, nós aprendemos no mínimo de maneira fantasiosa. Então ele vem contando de maneira mais justa. Então serve para todo mundo, né? Para a maioria das pessoas que você perguntar e conversar, como que acabou a escravidão? Eles vão achar, eles vão dizer para você que a princesa Isabel, um dia de misericórdia, assinou um papel e livrou todo mundo. Essa é a história que todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabem, né? Então, para o jovem negro que está num colégio, estudar sobre a escravidão era muito vergonhoso, muito humilhante, porque só contava a parte ruim, né? Ninguém contava que teve luta, que teve batalha, que teve personagens grandes, que teve engenheiro, médico, advogado. Foram várias coisas que aconteceram que foram apagadas ao longo da história. E você resgata a dignidade da raça, né? Porque o afrodescendente ele precisa entender por que está aqui e por que sofre com o racismo, muitas vezes aí encalacrado, cínico. Você presta uma grande colaboração para o país. Mário Aranha, Brasil Tumbeiro. De forma depreciativa, os navios negreiros eram também chamados de navios tumbeiros, não é? Verdadeiras tumbas, não é isso, caríssimo Aranha? Só para esclarecer sobre o título, é que quando a gente fala navio negreiro, dá a impressão que era um navio de negros, um navio
feito para transportar os negros africanos para o Brasil e para os outros lugares do mundo. E não eram navios de transportar mercadorias, né? E como muitos morriam, a maioria morria nesse trajeto, principalmente do Brasil, de 40 dias dentro do navio, aquilo virou uma espécie de tumba. E aí eu tentei fazer uma relação com os dias de hoje, com o que aconteceu no Brasil, que é onde morrem muitos negros ainda, a maior parte das pessoas são negras e acabam morrendo. Mas não é um livro político nem militante, é simplesmente a história do Brasil, mas resgatando personagens. Capa muito bonita, viu? Gostei demais da capa do livro. Lembra um pouco cordel, lembra algo bem nacional, bem brasileiro, né? Era a nossa intenção, fazer um livro com cara de livro de história, com jeito de livro de história, sendo contado dessa maneira. Eu não fiz sozinho, quer dizer, eu escrevi o livro, a ideia é toda minha, mas eu não sou um escritor profissional, eu não sou nenhuma pessoa que tem um letramento grande, bom, né? Então, assim, eu precisei da ajuda de várias pessoas, e isso a editora Mostarda, né, me ajudou muito, porque ela contratou uma equipe, porque eu falando com as minhas palavras é uma coisa, mas para você colocar num livro, para uma escola, para uma criança, não é com as minhas palavras do meu jeito. Tem uma maneira certa de escrever, tem todo um processo que o livro passa, né, que a gente sabe, assim, de melhoras. Então, eu estou muito tranquilo, assim, em relação ao conteúdo do livro e a maneira que ele foi feito. Tivemos o privilégio de conversar com Mário Aranha, que lança o livro Brasil Tumbeiro, da editora Mostarda. Muito obrigado por ter participado do Pan News Cidades, viu, Aranha? Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Grande abraço. Um abraço. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o Dr. Sérgio Grama Lima, advogado, sócio da área tributária do Leite, Tosto e Barros Advogados. Dr. Sérgio Grama Lima, como vai? Dr. Thanos, a honra novamente é minha, agradeço pelo convite, muito feliz de tratar mais uma vez de temas específicos do direito tributário e dessa reforma pretendida aí pelo governo, que é de interesse de todos nós. Muito obrigado. Dr. Sérgio Grama Lima foi reconhecido como o advogado mais admirado pelo Anuário Análise e Advocacia 2020. Como essa homenagem edifica o profissional e a advocacia? Doutor, foi uma grata surpresa, uma felicidade imensa de ser reconhecido. A Análise é um anuário, é uma revista que entrevista os gestores jurídicos, diretores jurídicos das maiores empresas do Brasil. E o ano passado tive a honra de ter sido lembrado por esses gestores na modalidade do direito previdenciário e também no segmento de alimentos, bebidas e fumo. Foi um grande prazer ter sido referenciado por esses gestores nessas duas áreas. Continuamos aí em busca de novos reconhecimentos e fazer jus a esses reconhecimentos. Eu fico muito feliz em entrevistar o Dr. Sérgio Grama Lima, porque ele é graduado aqui, na cidade de Campinas, pela Pontifícia Universidade Católica, e tem pós-graduação em Direito Tributário, uma delas, né? Pela Fundação Getúlio Vargas. Mas esta sua pós hoje vai ser foco da nossa entrevista, e eu vou começar perguntando sobre o imposto de renda. Como o leão tem fome, as alterações no imposto de renda vão fazer com que este nosso bichano fique mais calmo, doutor? Na verdade, não. O grande leão vem com fome, como você bem colocou, através desse novo projeto de lei sugerido pelo governo federal, entregue no dia 25 ao Congresso para apreciação. Mas a fome do leão, doutor, ela veio de forma desenfreada, tá? Vamos colocar assim. A princípio, eu já destaco que desde a apresentação do projeto pelo ministro Paulo Guedes, no dia 25 de junho, tanto ele quanto assessores dele, do próprio Ministério da Economia e representantes da Administração Pública Federal, a Receita Federal tem dado inúmeras entrevistas para a mídia, se justificando sobre os temas da proposta e, inclusive, já reconhecendo a possibilidade de redução das alíquotas dos temas sugeridos no projeto para adequação aos interesses da sociedade, né?
Doutor Sérgio, deixa eu interromper um pouquinho, porque nesta ânsia arrecadatória, trabalhávamos por volta aí de 4 meses para o governo, especificamente para pagar imposto. Isso continua? Porque se fala em isenção, mas no fundo parece que a palavra ela é contraditória. Ocorre isso com essas mudanças, não? Ocorre, mas de uma forma camuflada. O governo sugeriu um aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física, aumentando a faixa de isenção, que hoje é de R$ 1.903, para uma faixa de R$ 2.500 e, consequentemente, aumentando as alíquotas progressivas, as bases das alíquotas progressivas. Só que, por um outro lado, para justificar esse aumento na isenção, ele cria novas formas de arrecadação da pessoa jurídica e dos sócios da pessoa jurídica. Isso, ao meu ver, é uma forma camuflada de atingir um interesse inicial da sociedade, dizendo que haverá um aumento da isenção do imposto de renda, mas, por um outro lado, onerando toda a cadeia empresarial, que hoje é a base do emprego. Então, o projeto, que é tido como uma inovação do ponto de vista do governo, ele, na verdade, ele acaba desestimulando a fonte de emprego. E, por isso, ele precisa ser analisado e apresentado de forma macro, e não privilegiando um determinado grupo da sociedade que, por um outro lado, poderá ser prejudicado com o desestímulo da cadeia empresarial. A pandemia é responsável por isso ou ela só acentuou uma prática que já vem de longa data? A pandemia tem sim seu reflexo, inclusive uma das justificativas da alteração proposta pelo governo é para o custeio de todo o incentivo social que vem sendo oferecido e será oferecido ao longo dos próximos anos, mas de certa forma as intenções do ministro Paulo Guedes são de correção de distorção da carga tributária no Brasil. Só que, ao meu ver, e pelo que eu tenho visto, acompanhado diversas fontes de empresas e ideologias, ela foi mal feita. A proposta, ela não analisa a tributação de forma macro e privilegia poucos setores em detrimento de outros que pagarão a conta. E quem vai pagar essa conta? A pessoa física ou a pessoa jurídica vai arcar com todo o ônus? Na verdade, todos nós, doutor. Como eu disse, existe essa isenção que privilegiará cerca de 16 milhões de trabalhadores que hoje recolhem o imposto de renda na alíquota mínima de 7,5%. Só que, por outro lado, o aumento da carga tributária para as empresas e, consequentemente, para os sócios, ocasiona um desestímulo da atividade empresarial. E, desestimulando a atividade empresarial, podem faltar recursos, leia-se emprego, justamente para a classe dos trabalhadores. Então, nós temos que ver essa reforma de uma forma macro, de uma forma que atenda todos os lados, e não apenas uma correção de distorção como é promovida agora pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo federal. Com relação ao imposto de renda da pessoa física, se fala na atualização do valor dos imóveis, no caso, na declaração. Isso já não vinha ocorrendo? Há algum impacto nessa nova perspectiva tributária, não? Esse é um dos pontos interessantes do projeto, que permite uma atualização dos imóveis na declaração do imposto de renda. Hoje em dia, como funciona? Na declaração de bens e direitos, as pessoas físicas têm lá o valor declarado do imóvel e um valor histórico. Ele só atualiza esse valor na ocasião de venda, e sobre o valor da venda, que muitas vezes é superior ao valor que está declarado na declaração de imposto de renda, é apurado um ganho de capital, que sobre esse ganho de capital é cobrado o imposto de renda em uma alíquota que chega até 22,5%. O que propõe o governo é que as pessoas físicas possam atualizar esse valor e, ao invés de pagar o ganho de capital como ele é cobrado atualmente, ele recolha uma alíquota menor de imposto de 4% sobre o ganho. Essa sugestão do projeto de lei é meramente de forma arrecadatória, de forma a antecipar um recolhimento de imposto agora para 2022,
com a finalidade de aumento de caixa do governo. Então, a princípio, seria algo vantajoso para as pessoas físicas, mas que a conta chegará no futuro, porque de forma espaçada o governo abre mão dessa arrecadação no futuro sobre as alíquotas básicas do ganho de capital. É um projeto que será aprovado sem muitas modificações. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque sei que isso depende do Congresso, né? Eu entendo que não. Diversas entidades empresariais já se manifestaram contrárias ao projeto como um todo, e aqui eu cito de forma clara, até por ter sido noticiado na imprensa, a OAB, a FEBRABAN, a bancada ruralista, até entidades ligadas a atividades hospitalares já se manifestaram contrárias. Ao meu ver, esse projeto não será aprovado da forma com que apresentado, até inclusive citando essas entrevistas do próprio governo, do ministro e de seus assessores, dizendo que poderão abrir mão de partes do projeto justamente para agradar diversas classes da sociedade. Então, ao meu ver, esse projeto ele foi apresentado como uma barganha para tentar, lá na frente, passar algo que interessa minimamente a todos os representantes. Mas da forma com que está, eu não acredito que seja aprovado, não. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Sérgio Grama Lima, advogado sócio da área tributária do Leite, Tosto e Barros Advogados. Se quiser deixar uma mensagem para o empresário que deve estar arrepiado depois da nossa entrevista, a palavra é sua. Perfeito. Diversas vezes me manifesto incentivando o interesse da sociedade, né? Nós devemos sim estarmos atentos a todos esses projetos, essas propostas do governo, do Congresso, porque é a voz do empresariado, é a voz do cidadão, a voz do trabalhador que deve ser ouvida no final. Não devemos deixar de decidirem a seu bel prazer. A participação de todos nós, dos trabalhadores, dos empresários, das entidades de classe, é fundamental para construirmos, sim, um país melhor. Na parte tributária, é de extrema importância que todos analisem com interesse, com propriedade, para sugerirmos melhoras e chegarmos no melhor projeto possível. Dr. Sérgio Grama Lima, grande abraço. Doutor, grande abraço, uma satisfação novamente falar no programa. O Pan News Cidades volta já. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 2.300 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.